A paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais uma vez aqui trazendo uma palavra despertai. E eu quero deixar uma breve palavra meditando no livro de Mateus, capítulo de número 25 e o versículo de número 8 e 9, que diz assim: E as loucas disseram aos prudentes: Dai-nos o vosso azeite, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Mas as prudentes respondeu, dizendo: Não, caso que nos falte a nós e a vós, ide, pois, antes aos que vendem e compre para vós. Eu quero trazer aqui uma palavra com o tema preço que devemos pagar. Preço que devemos pagar. Nós sabemos, queridos irmãos, que a salvação ela é um dom de Deus, é um dom gratuito, é graça, é um favor imerecido. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Jesus disse: de graça recebeis, de graça dai. O profeta também disse: vinde, comprai sem preço e sem preço o vinho e o leite. Mas quando ele falou isso, foi as primícias, a salvação oferecida gratuitamente a todos. É Deus que dá gratuitamente. Mas para manter-se dentro do plano da salvação, existe um preço a pagar. A salvação é dada gratuitamente, mas para permanecer no propósito da salvação, tem um preço a pagar. E esse preço são três preços que devemos pagar. O primeiro preço que devemos pagar é o preço da fidelidade. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, o versículo de número 18, diz assim a palavra de Deus. Jesus dizendo à igreja de Laodiceia: eu aconselho que de mim, disse Jesus, compre ouro refinado, para que enriqueça. E também ele disse, prosseguindo, dizendo: e veste branca para que se vista, para que não veja a vergonha da tua nudez, e colírios nos teus olhos para que veja. Observe bem que para manter-se no plano da salvação, existe um preço, e esse preço é fidelidade, pureza e visão. Fidelidade, pureza e visão. Quando fala de fidelidade, fala de ser provada a nossa fé como se prova o ouro. É isso que Jesus está falando. Compras que de mim, compre como ouro refinado, para que enriqueça. Se tem uma coisa que enriquece alguém, é a nossa fé. E quando ela é provada, lembra dos 3 jovens que foram lançados na fornalha, eles estavam provando ali a sua fé. Depois que eles foram provados, eles foram aprovados. A fé deles foi passada pelo fogo, o teste da prova. Então, existe um preço para receber a bênção de Deus, para experimentar as bênçãos de Deus. Deus, Ele quer que nós batalhamos pela fé que uma vez foi dada aos santos, que é a fidelidade. A segunda coisa que nós devemos pagar o preço é o preço da pureza. Ele diz assim: e vestes branca para que se vista e não veja a vergonha da tua nudez. A pureza, ela é dada através do sangue de Jesus e também do Espírito de Deus e também através da palavra de Deus. Mas para se manter limpo, a Bíblia diz que nós temos que ser como filhos amados de Deus, que brilham no meio de uma geração corrompida e pervertida e brilham como luzeiros, como astro no mundo. Deus está dando uma figura de como se fosse uma garça. Uma garça, ela consegue sobreviver e andar no meio do pantanal, cheio de sujeira, e não se sujar. Assim é o projeto de Deus. É um preço que se paga, o preço da pureza, de andar neste mundo e não se corromper, brilhar ainda no meio de uma geração corrompida e pervertida. É o projeto e o preço que nós devemos pagar. Glória a Deus, porque esse é o projeto que Deus quer que nós pagamos, até porque Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. Nós devemos só pagar o preço pela nossa pureza, que é a sinceridade.
e a verdade. A terceira coisa que nós devemos pagar é o preço da visão. Bote colírio nos olhos para que veja. Colírio aqui fala de visão. A visão é algo que Deus entrega para aqueles que têm um propósito. É o propósito que nós temos de não deixar o projeto de Deus na nossa vida e na vida daqueles que Ele chamou, estar firme nesse propósito. A Bíblia diz em Hebreu, diz assim: deixando o embaraço que tão de perto nos acender e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, ele dá até o exemplo que Jesus, ele suportou tamanha contradição. E por causa da agonia da cruz, mas depois ele foi coroado. A visão que Deus deu para Jesus foi essa, de ele ir à cruz, morrer, e desprezou toda a afronta, tudo aquilo que os contraditores vieram contra ele, para paralisar Jesus. Mas ele não perdeu a visão, ele não perdeu o propósito. E esse é o nosso propósito, de fazer como Jesus fez, mesmo com aqueles que estão nos contradizendo, na palavra de Deus, nós podemos dizer, nós estamos pagando o preço, porque nosso Deus, ele já pagou o preço por nós, e nós devemos pagar o preço por ele. Que Deus te abençoe, te dê vitória em nome de Jesus. Amém.